Graça e paz, meus amados irmãos, vídeos devocionais, esse é o número 65, pastor Herbert Almeida da IMUB de Ferraz, São Paulo. O tema de hoje é só o criacionismo explica a existência de Deus. Isso está em Romanos 1, 19 e 20, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. O criacionismo é a doutrina que explica a existência de Deus por meio de tudo que nós podemos ver, podemos perceber no mundo. Toda a criação que existe, alguém a criou. E essa é a crença de que Deus fez todas as coisas, ainda que nós não entendemos os pormenores de como Deus fez, mas cremos que Deus fez. Isto é a doutrina do criacionismo. Em oposição a ela é o evolucionismo, que acredita que não tem que haver Deus, que Deus não prova a sua existência por meio da sua criação, que a evolução são as espécies que vão mudando, que tudo no universo vai se transformando sozinho, sem ter nenhum domínio, nenhum controle, sem ter nenhum ser, nenhuma força inteligente, fazendo com que as coisas possam evoluir, possam ir melhorando, havendo um melhoramento. Isso para a nossa consciência cristã, usando de todas as deduções científicas, de toda lógica, de todo uso da inteligência humana, para nós cristãos é impossível imaginar que não exista um Deus dando poder para que as coisas sejam como são. Então o que Paulo diz aqui? Que só se pode conhecer Deus através da sua própria manifestação, que ele se fez, ele se manifestou através de todas as coisas que ele mesmo criou. Ou seja, a única maneira de ver Deus é através da sua própria criação. Não é possível ignorar a criação de Deus e, portanto, não é possível ignorar a existência, a presença do próprio Deus, que assinou a criação como uma arte, como um artesanato de suas mãos. Ele assinou com suas próprias mãos tudo que nós podemos ver, tudo que nós podemos perceber. Então, as coisas invisíveis do mundo sobrenatural só podem ser percebidas através do mundo natural. Então, desde o princípio, quando Deus começou a criar todas as coisas, os céus e a terra, em Hebreus diz 11:3, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Deus falou e Deus fez acontecer pelo poder que ele tem. Tudo que temos sobre a teoria da criação é o que a história diz, a história da Bíblia e as demais histórias em geral. A teoria da evolução é uma tese dedutória feita na base do observatório, da observação. Portanto, é falível, porque a evolução ela usa de fragmentos dos fatos históricos para tecer suas teses da evolução, mas ela se contradiz quando nunca conseguiu dar uma só prova de evolução de uma espécie sequer. Então a teoria da evolução, como a teoria da criação, ela tem que ser aceita pela fé, tem que ser apenas uma crença. E a evolução também não prova que não existe uma força suprema, uma força superior, fazendo com que todas as coisas evoluam, melhore, que o mundo está num progresso
Se não existe nenhuma força, nenhum poder, nenhuma energia inteligente fazendo com que as coisas aconteçam, as coisas não deveriam melhorar, não deveria crescer, não deveria evoluir. As coisas teriam que regredir, destruir. Portanto, Deus tem que existir, senão as coisas não evoluiriam, as coisas não iriam melhorando. As coisas só iriam se destruindo, onde não há uma força inteligente, um poder soberano, fazendo com que as coisas aconteçam, as coisas não poderiam evoluir, crescer e melhorar. A própria teoria do carbono 14, que é baseado na queima dos ossos para medir o carbono que esteve nos alimentos que as espécies comiam, é uma base de contagem de tempo baseado em ficções. É fictício e é impreciso, e muitos cientistas sérios discordam da teoria do carbono 14 para dar datas a acontecimentos históricos, fatos históricos e provas históricas do tempo. Então, só as escrituras são confiáveis porque ela não contém contradições nem de fatos relacionados, nem de afirmações científicas que nelas estão, e nem mesmo ela pode ser contestada historicamente. Então, as escrituras ainda são confiáveis. A frase do dia é sobre a infalibilidade das escrituras. É uma frase anônima que diz que tudo o que a Bíblia diz se cumpre, tudo o que a Bíblia promete se realiza e tudo o que a Bíblia prevê acontece. Deus te abençoe.